Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? O plástico verde ou polietileno verde é um plástico usado na fabricação de sacolinhas e embalagens. A sua constituição é exatamente igual ao polietileno comum, com as mesmas propriedades, desempenho e versatilidades de aplicações. A única diferença é a matéria-prima utilizada na produção do polietileno verde, que em vez de ser petróleo é a cana-de-açúcar. O etanol C2H5OH obtido da cana-de-açúcar passa por uma reação que dá origem ao composto, que é o monômero do polietileno. A etapa de polimerização segue o processo tradicional. Então, se obtém o monômero a partir do álcool e a partir dali realiza a polimerização, tá certo? A reação que ocorre com o etanol para a formação do monômero do polietileno e a fórmula molecular desses monômeros são... Bom, pessoal, primeiramente a gente tem que ter que noção aqui, ó. Primeiro, o monômero, né? Vamos escrever aqui, ó. Monômero do polietileno. Aqui, ó, do polietileno. Como que a gente vai descobrir ou como a gente sabe em relação a isso daqui, né? Só deixa eu apagar aqui, que senão tá parecendo que tá tudo junto, né? Então, tá aqui. O que acontece? A palavra polietileno são vários etilenos, um ligado ao outro, né? O etileno é a mesma coisa que o nosso eteno. E o eteno, ele tem que fórmula molecular? Vai ter C2, porque et, dois carbonos, e eu tenho uma ligação dupla entre os meus carbonos, CH4. Tá legal? Então nós temos que obter esse composto a partir do álcool que está falando aqui. O nosso etanol, nós temos aqui, ó, etanol. A fórmula dele não é essa daqui, ó, molecular. Vamos escrever aqui, ó, C2, a mesma quantidade de carbonos, H5OH, certo? Então, para ficar igual a fórmula molecular, pessoal, só para a gente ter uma noção do que a gente está tratando aqui, ele vai ter que perder 2 hidrogênios em 1 oxigênio, porque no total eu tenho 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Se eu tenho que perder... eu não, né? O etanol, no caso. Tem que perder 2 hidrogênios e 1 oxigênio, ele não está perdendo uma água, nesse caso, H2O. Então, o que a gente pode fazer aqui, pessoal? Aqui é uma reação de eliminação, porque eu vou ter ligações simples, né, entre os meus carbonos, que é etanol, o an aí significa simples, e ele vai sofrer o quê? Uma eliminação do quê? De uma água, ou seja, ele está sofrendo uma desidratação. Então ele tem que perder. Por quê? Porque ele tem que ter uma quantidade menor. Então vamos escrever a fórmula aqui, ó. Pessoal, eu tenho exatamente isso daqui, ó. Na reação de desidratação, aí aqui eu posso até colocar CH2 também. O que vai acontecer aqui, pessoal? Se está eliminando. Vou até escrever aqui de vermelho. Deixa eu mudar a cor. Tá vendo que eu tenho um H aqui e um OH aqui? Eles são eliminados, ou seja, vai se transformar em água. E essas ligações que está para cima, supondo eu tenho os carbonos ligados aqui, vai fazer o quê? Vai fazer a minha dupla ligação, tá? Então, como que vai ficar aqui? Vai ficar exatamente assim, não vai ficar, pessoal? Ó, H2C dupla CH2 mais água, que eu eliminei. Ou seja, houve uma desidratação. Olha a fórmula aqui, ó. C2H4. Então, houve uma desidratação
intermolecular, para ser mais exato. Isso aqui se chama, vamos colocar de vermelho, para ficar bem nítido aí. Uma desidratação. Por que intermolecular, pessoal? Porque é uma desidratação da mesma molécula. Então, por isso que é intramolecular. Se fosse intermolecular, seria de duas moléculas de álcool e não de apenas uma. Então, só pode ser a alternativa B. Certo, pessoal? Não se esqueça que esse é um exercício de reação de eliminação, que entra aí no caso da desidratação. E a gente vai ter que lembrar de algumas coisinhas. No caso, o etileno lembrar do eteno. Aí isso vem lá de polímeros. Não é tão difícil, mas eti, né? ET, dois carbonos. Tá bom, pessoal? O acetileno, que é o gás da maçarico, seria uma tripla ligação, mas o etileno é uma dupla ligação. Aí, se a gente lembrar isso, depois é só olhar a fórmula molecular do eteno e a do etanol. Opa, do etanol ele sofre isso, tá, legal. Ele precisa perder 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Perdendo isso, o que acontece? Ele sofre uma desidratação intramolecular, formando a minha ligação dupla aí do etileno. Aí ele sofre todo o processo de polimerização. Tá certo, pessoal? Então, curta, comente, compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiver alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício específico, é só colocar aí nos comentários que assim que eu visualizar, eu já tiro dúvidas de vocês e faço o vídeo questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!